Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo. Jesus Cristo incensou aos filhos seus. Eu incenso esta casa, na terra eu choque de orgulho Oxalá. Eu incenso esta casa, na terra eu choque de orgulho Oxalá. Estou defumando a casa do bom Jesus da Lapa. Estou incensando, estou defumando a casa do bom Jesus da Lapa. Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo. Jesus Cristo incensou aos filhos seus. Eu incenso esta casa, na fé que eu choque de orgulho Oxalá. Os velhos seguem o Mestre Jesus. Pega o cachimbo, a roda Guiné e tem saravá. Que os pretos velhos nossas almas vão curar. Pega o cachimbo, a roda Guiné e tem saravá. Que os pretos velhos nossas almas vão. Pega o cachimbo, a roda Guiné e tem saravá. Nossas almas vão curar. Pega o cachimbo, a muda Guiné e tem saravá. Que os pretos velhos nossas almas vão curar. Que os pretos velhos nossas almas vão curar. Que os pretos velhos nossas almas vão curar.
queridos amigos, filhos da Casa Branca. Hoje eu lembrei de pôr o foninho de ouvido. Espero que todos estejam ouvindo bem, né? Nós hoje vamos falar, na verdade, eu abro o Evangelho ao acaso, né? E, por incrível que pareça, nós estamos seguindo, né? Nós estamos seguindo, nesse abrir ao acaso, né, passagens onde Jesus nos ensina sobre a fé, né? Mas nos ensina muito mais do que sobre a fé. A fé é muito importante nessa passagem, mas também nos ensina outras coisas. Hoje nós vamos falar a parábola da figueira, né? Essa parábola está em Marcos, e nós vamos ler os versículos do capítulo 11, vamos ler os versículos 12 a 14 e 20 a 26, que são os versículos que dão uma continuidade. No meio, existe uma outra passagem muito importante, mas que não dá continuidade dentro dessa linha da fé. Então vamos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aqui fala de Jesus. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse isso à figueira. Por isso, alguma coisa eu cometi aqui um erro, mas a passagem é o seguinte: Jesus diz à figueira, né, que ninguém mais comeria fruto proveniente dela, né? Quando foi pela manhã, né, eles viram, quando saíram, né, os apóstolos viram que a figueira tinha tinha secado, desde as raízes até o galho mais alto. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele pede, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, Jesus aqui está nos ensinando, né, sobre a fé, né? A primeira coisa que nós devemos ver é que aqui diz: Jesus teve fome, né? Por que Jesus teve fome? Porque ele era um homem. Isso, inclusive, está historicamente colocado, inclusive por padres.
E houve uma grande disputa entre Paulo e os apóstolos, porque os apóstolos tinham vivido com Jesus e sabiam que ele era um homem, mas Paulo não aceitava, porque ele precisava de um Deus para fazer a conversão dos pagãos. Então ele apresenta Jesus como um Deus. E mais do que isso, né? Se nós olharmos hoje, as grandes, ou melhor, a maioria das, vamos dizer assim, instruções cristãs estão baseadas em Paulo. Por quê? Porque a sinagoga onde estavam, perdão, a sinagoga não, o templo onde estavam os apóstolos foi destruído por volta do ano 60 e queimaram tudo que ali havia. Então, todas as anotações feitas pelos apóstolos se queimaram e somente ficaram as cartas de Paulo. Essas cartas que ele enviava, né, aos Telassonienses, né, aos Coríntios. E essas cartas é que vieram a dar, vamos dizer assim, a orientação teológica da igreja. Mas nós temos que perceber uma coisa, logo, né, também no início. Quem é essa figueira nessa parábola? Somos nós. E quando Jesus diz, né, que não era tempo, né, quando Jesus vai ver que não há figos, e o Evangelho diz, porque não era tempo de figos. Não, mas se não era tempo de figos, por que foi amaldiçoada? Na verdade, se nós passarmos para o ser humano, seria condenado, né? Mas por que que Jesus falou daquela forma? Porque como ele falava por parábolas, e ele falava daquela figueira, na verdade, se referindo aos judeus. Por quê? Porque a figueira é uma árvore nacional e é uma árvore sagrada para Israel. Então, o que acontece? Ele buscava mostrar para os judeus, né, a quem num primeiro momento ele acreditava que somente a eles ele devia fazer as suas pregações. Então, ele fala isso procurando mostrar para os judeus que eles precisavam dar frutos. Mas que tipo de frutos? São os frutos das nossas ações, né? As nossas ações devem responder a um tipo de vida, a um estilo de vida. Estilo de vida esse que o cristão teria que seguir segundo as leis de Cristo. Então, ficam essas perguntas para nós, né? O que fazemos da nossa vida? Quais são os frutos que produzimos para os nossos irmãos, para a nossa sociedade e para o mundo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Se nós somos cristãos, se nós acreditamos naquilo que Cristo pregou, né? A gente tem que fazer essas perguntas. E essas perguntas, muitas vezes, nos dão respostas difíceis. Muitas vezes, quando nós somos honestos conosco mesmos, nós temos respostas difíceis. Nós nada fazemos, muitas vezes, da nossa vida. Agora,
No entanto, a gente vê que essa pergunta, né, ela é atual. Se os judeus na época precisavam responder, nós estamos vendo que ela é atual, né? E por que ela é atual? Porque dentro do nosso estilo de vida, do nosso sistema econômico, a gente corre o tempo todo atrás da matéria. Eu preciso mostrar que eu sou rico, eu preciso ter um carro novo, eu preciso de um carro importado, eu preciso mostrar que eu sou competente na minha vida profissional e por isso estou ganhando muito dinheiro. Quando não é pior, né? A pessoa usa de métodos, às vezes até desonestos, né? E quando eu estou falando desonesto, não estou falando de corrupção, não. É aquele que dentro do seu trabalho, ele fala contra o companheiro, faz fofoca, com a finalidade de tirar aquele companheiro do seu caminho. Ele busca queimar aquela pessoa para que ela não entre no seu caminho. Além, obviamente, de outros métodos desonestos, né? Que é a corrupção. Que as pessoas que a fazem não têm nenhuma moral, são aéticos. Vejam agora a pandemia, e as pessoas roubando dinheiro da saúde. Eles não sabem que assim eles estão matando gente. As pessoas roubando carga de testes. Eles não sabem que estão matando gente? Claro que sabem. O mais bobo, o mais ignorante dos seres humanos está vendo hoje pela televisão a situação que nós estamos. E aí fica uma pergunta, né? Qual é o tempo que nós dedicamos à nossa vida espiritual? Qual é o tempo que nós tiramos para rezar? E o rezar que eu falo aqui é conversar com Deus. Esse Deus que está dentro de nós. Nessa parábola tem a passagem, né, que diz o seguinte, né, que você deve perdoar, né, porque a pessoa, você somente será perdoado por Deus se você perdoar. Na verdade, nós devemos ver isso de uma outra forma, né? Na verdade, não é um perdão, né? O que nos faz, né? Na verdade, todas essas, vamos dizer assim, esses problemas do mundo atual, eles nos fazem desarmonizar. E quando nós nos desarmonizamos com as pessoas, desarmonizamos no nosso emprego, na nossa casa. E aí, essa desarmonia é que nos afasta da energia divina. Essa energia, ela não se afasta de nós. Até porque nós a temos dentro de nós. Como toda a natureza tem. Não tem nada nesse mundo que não tenha a centelha divina. Mas, então, voltando, né, àquilo que nós estávamos falando, né, nós temos que ver
passagem, né, do perdoai, porque senão não serás perdoado, né? Mas como uma forma de dizer, harmonize-se com a energia divina. Porque senão você não conseguirá a sua evolução. Você não conseguirá crescer espiritualmente, trilhar o seu caminho espiritual. Nós temos um caminho espiritual. Esse caminho foi definido por nós, no plano espiritual, antes da nossa reencarnação. Esse é um momento de livre-arbítrio, porque os espíritos que nos ajudam, em nenhum momento, eles interferem para impor condições. Muitas vezes eles chegam para o espírito, né, e dizem, olha, cuidado, você está pondo muita carga para essa vida, você pode fraquejar, mas o espírito muitas vezes insiste. E muitas vezes fracassa. Então, o nosso planejamento de vida é feito antes da nossa reencarnação. O lugar que nós vamos reencarnar, a família que nós vamos reencarnar, as condições sociais, econômicas que nós vamos ter, tudo isso nós definimos antes no plano espiritual. Mas, né, muitas vezes, esse espírito chega aqui encarnado. E é um espírito rebelde. Ele não aceita as dificuldades que está passando. Ele já passou pelo esquecimento e não sabe que ele programou a sua própria vida. E chega aqui, se vê frente a inúmeras dificuldades, a dificuldades monumentais. E ele se recusa a seguir aquele caminho. E muitas vezes se desvia para a marginalidade, se desvia para os vícios, porque simplesmente não aceita aquela condição em que ele veio. Ele não percebe que ele veio naquela condição para aprender a superar as dificuldades. Todos nós temos dificuldades, mas nós temos que superá-las. Esse é o aprendizado que nós viemos fazer aqui. Não é nada de esotérico, não é nada de especial, não. É o viver a vida encarnada, sendo um espírito batalhador, perseverante e amigo daqueles que estão a seu lado, compreensivo com seus irmãos. Isso é o que nós viemos fazer aqui com a nossa programação de vida. Outras coisas também estaremos buscando aqui, né? Se eu fui muito egoísta, eu vou procurar aqui aprender a não ser egoísta. Se eu fui muito vaidoso, a mesma coisa. Se eu fui um viciado que jogava meu dinheiro todo fora, eu tenho que vir aqui e passar pela tentação. Mas eu é que programo isso. Não é Deus, não. Deus não está aqui para punir ninguém. Deus não está aqui para exigir de alguém sacrifícios. Deus nos dá a oportunidade de estar nesta terra como forma de aprender a cada encarnação um certo número de coisas que serão
absolutamente necessárias para a nossa evolução espiritual. Agora, Jesus, obviamente, nos fala aqui também de fé. Ele nos fala de fé como? Ele diz que se quisermos, se tivermos fé, diremos a um monte: tira-te daqui, e esse monte sairá dali e irá para o outro lugar onde eu indiquei. Esse é o nível de fé que Jesus nos coloca. Ele também nos fala, né, o seguinte, essa parte eu vou ler porque é uma parte do Evangelho. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, pois eu vou para o meu Pai. Assim, ou seja, ele queria dizer aí, eu não estarei aqui sempre para ajudar as pessoas, mas o ser humano, com fé, ele poderá ajudar as pessoas, através da sua prece fervorosa, ele poderá ajudar as pessoas. E ele continua: e assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, ele deixa muito claro aqui, né, a diferença que existe, né, entre ele e Deus, né? Ele se coloca sempre como intermediário de Deus. E isso, o que significa? Significa que Jesus era um ser humano extremamente evoluído, no último nível de evolução. E ele, com esse nível de evolução, conseguiu chegar na Terra, trazer ensinamentos que, como dissemos, são primorosos e atuais. Ensinamentos que foram escritos há praticamente 2000 anos, porque o Evangelho de Mateus, por exemplo, foi escrito no ano 60 depois de Cristo, né? Então, essa colocação, né, de Cristo como Deus, ela é imperfeita. Pode parecer uma hipocrisia, mas por quê? Porque nós estamos acostumados a vê-lo como Deus. Mas, na verdade, ele é o ser humano mais evoluído que já existiu nesse mundo. Ele chegou ao último nível de luminosidade. Bom, considerando isso, então, nós temos que pensar, né, como nós podemos fazer na nossa vida, pelo menos uma pequena parte daquilo que Cristo fez. Cristo o que fez? Amou a seus irmãos, perdoou, como ele fez com a prostituta, e fez vários milagres, como, por exemplo, ressuscitar Lázaro. E isso nós vamos ver. E nós vemos aqui na Terra vários médiuns que têm um poder mediúnico muito grande e que fazem coisas que nós não conseguimos entender. Vejam o próprio Chico Xavier.
que não tinha um grande nível de estudos. Escreveu mais de 400 obras. Será que nós vamos dizer que ele não tinha um mentor? Será que as pessoas vão negar a bondade dele e o valor espiritual que ele tinha para ter um mentor do nível que Emmanuel tinha? Na nossa Umbanda, os nossos mentores são as nossas entidades. São os pretos velhos, os caboclos. Agora, a pessoa pode perguntar, mas e aquele que é médium, que não recebe, trabalha apenas como cambono? Para aqueles que não sabem, cambono é aquele que ajuda o preto velho, né? Escreve para ele, busca ervas ou banhos para ele. Isso é que nós chamamos de cambono. Mas esse cambono, se ele não tem uma entidade, se ele não recebe, todos nós temos uma entidade. Todos. E o que é essa entidade? É um espírito do bem. Aquilo que a igreja chama de anjo da guarda. É um espírito do bem. É aquele espírito que quer o nosso bem, que nos acompanha, muitas vezes nos intuindo e dizendo, olha, não vá por aí, porque por aí você vai ter um acidente. Ou diz, não faça isso, porque vai dar errado. Essas intuições, na maioria das vezes, vamos dizer, deixando bem claro, intuição não é palpite, né? A pessoa, de repente, eu tenho um palpite que eu vou jogar na loteria esses números e vou ganhar. Isso é uma coisa. A intuição é uma forma de mediunidade. E essas pessoas que têm essas intuições a partir das entidades, elas têm toda a condição de ajudar as outras pessoas. Porque se ela pratica isso, se ela busca, né, ajudar as pessoas utilizando-se desses dons, né? Isso é uma atividade que conta como uma boa ação. Nós, umbandistas, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos na comunicação com as almas, que acreditamos que o Deus é único, nós temos a obrigação de desenvolver os nossos dons para que, com esses dons, a gente consiga ajudar aos nossos irmãos. Por isso, o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse, quando veio e anunciou a Umbanda, e lhe perguntaram que religião era essa, ele lhes disse, é a manifestação do Espírito para a caridade. Isso é a Umbanda. Por que ele deu o primeiro nome da tenda, da primeira tenda formada por ele, de Nossa Senhora da Piedade? Ele disse, porque como Nossa Senhora acolheu o seu filho morto nos braços, a Umbanda terá que acolher a todos aqueles necessitados que cheguem até ela.
Agora, para que façamos isso, temos que ter fé. Por um motivo muito simples. Imagine uma pessoa conversando com uma entidade e o médium colocando dúvidas ou tendo dúvidas na sua cabeça daquilo que a entidade está falando ou da sua real incorporação. Nada daquilo que está sendo conversado ali irá acontecer. Ele está interferindo na entidade e impedindo que ela trabalhe sem a sua interferência. Agora, para como nós podemos trabalhar respeitando as nossas entidades? É tendo fé na comunicação com as almas. É tendo fé na reencarnação. É tendo fé nas nossas entidades, que sempre nos ajudam, que sempre estão à nossa disposição para as coisas importantes da nossa vida. Sempre estão à nossa disposição para nos ajudar nos momentos de dificuldade que passamos. Se olharmos para trás, iremos ver, né, que em determinados momentos nós acreditávamos que não conseguiríamos atravessar aquele pantanal da nossa vida, que no meio daquilo afundaríamos. E de repente nós olhamos para trás, nós já atravessamos o pantanal. E por quê? Porque fomos ajudados pelas nossas entidades, porque elas nos protegem, porque elas nos dão intuições. Mas temos que ter fé. Nós temos que ter fé, antes de mais nada, em Deus. E temos que ter fé nas nossas entidades. E temos que ter fé em nós mesmos. Porque se eu me sinto fraco, se eu não consigo me aceitar como uma pessoa forte, capaz de caminhar independente dos obstáculos, também não conseguirei nada. Eu queria agora me despedir de todos os filhos, de todos os amigos, de todos os fiéis da Casa Branca, dizendo que Oxalá os abençoe, que amanhã vocês tenham um bom dia, que hoje tenham uma boa noite de descanso, de bons sonhos, de proteção do plano espiritual para vocês, e que amanhã tudo aquilo que vocês quiserem, se vocês tiverem fé, será dado a vocês. Que Oxalá abençoe a todos. Viviane Costa aqui mais uma vez, desejando axé a todos. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. E hoje, além de pedir para vocês se inscreverem, curtirem o canal, compartilharem, eu vou deixar de saudação ao anjo da guarda. Eu já escutei esse ponto em vários terreiros aí que eu fui conhecer, então espero que possa ajudar aí os irmãos. Valeu, pessoal, bora lá! Lá no céu uma luz brilhou, anjos no terreiro eu chamei, ó Deus, como brilha bonito o anjo que está em mim. Como brilha bonito
o anjo que está em mim. Se Oxalá permitir que venha meu anjo, me guarde meu anjo, me abençoe meu anjo da guarda. Me guarde meu anjo, me abençoe meu anjo de luz. Saravá, o anjo da guarda. Oxalá, salve o grande Criador, Babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Marcou pescaria farta, ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para Ogum guerreiro. Campinas para Oxalá, deu para seu boiadeiro. Jardim com lindos gramados, deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e luar, para Exu e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Marcou pescaria farta, ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para Ogum guerreiro. Campinas para Oxalá, deu para seu boiadeiro. Jardim com lindo gramado, deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e luar, para Exu e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás.